Gente, é com muita honra que eu recebo mais uma vez a Alexandra Oliveira do Consultório Recomeços. Prazer estar Prazer contigo. estar aqui pela terceira É vez. isso aí. Sempre trazendo informações que agregam na Sempre. vida das Pois pessoas. é, eu Não já é, vou Ale? fazendo uma sondagem ali ao longo do mês para poder trazer. Eu falo, vamos ver o que está mais em alta. E hoje a gente vai falar de uma técnica sensacional que você consegue adquirir lá no Consultório Recomeços, que é o potencial criativo Lei da Atração. Muita gente fala, nossa, a Lei da Atração é eu imaginar que eu sou milionário e eu vou ficar Coloca um milionário. quadro na frente da parede, imagina. E pronto, tá tudo resolvido. E as pessoas ficam revoltadas depois dizendo que não funciona, né? É. Não funciona, isso daí é Eu não papo. acredito nisso, não. Não acredito nisso, porque só fez a mentalização. Como que funciona? Porque vai muito além do nome Lei da Atração, essa técnica, né? Como que é o diferencial dela em relação a essas abordagens que a gente já tem mais popular, que é só imaginar e pronto, tá tudo certo. Então, a gente tem até também um e-book que chama 30 Dias de Lei da Atração, que ele mostra como mudar a sua frequência para você poder fazer. A mentalização, de fato, ela ajuda, mas ela não funciona se você tiver com a vibração baixa. Então, até uma questão que eu falo, a gente tem um teste no consultório que chama teste do chakra, que a gente envia de forma gratuita, é só chegar lá, a gente envia para o paciente fazer. Porque de 3 chakras desalinhados, a pessoa começa a entrar no lado sombra. Então tudo começa a dar errado. Se ela tiver mais de 3 chakras desalinhados, começa a dar errado. Então Entendi. tudo que tem para acontecer de ruim começa a acontecer. E aí a pessoa vai sendo puxada para a sombra mais ainda. Se desalinhar mais de 5, ela já está gerando um karma. Então ela gera um karma, pode passar para o filho. Então a gente já disponibiliza gratuitamente esse teste para o cliente já ter ali noção do que ele tem. Nossa. E aí o potencial criativo, basicamente, a pessoa chega lá na sombra, né? Nesse lado sombra, a gente faz o realinhamento do chakra e ensina como vibrar de forma elevada para você poder atrair ali as coisas que você quer. Então, desde conjunto de hábitos até reprogramação inconsciente, porque às vezes a gente não percebe, mas até as palavras que a gente usa no dia a dia influencia. Né? Então, a gente fala muita coisa que influencia, a gente vive de forma que influencia. Então, eu vejo muita gente reclamar que não funciona, mas tu vai ver a vida da pessoa tá andando completamente fora da curva ali da lei da atração. É aquela questão, né, que muita gente fala das crenças também que vem desde pequeno, né? Dinheiro não entra no reino dos céus. Não entra no reino dos céus. Como pode, né? E a maioria das vezes que a gente vê alguém falando disso é a pessoa que tá cheia de dinheiro, né? Mas ela não reclama. A pessoa assim, não reclama. Gente, é até assustador. E as pessoas entram nessa vibração de pensar que, não, se eu tiver muito dinheiro, eu vou ser uma pessoa má. E aí não consegue nada, né? É impossível você conquistar dessa forma, né? E ainda olha de forma negativa para quem tem, né? Acha que todo mundo que tem é ruim. Então entra numa frequência de criar uma inimizade com a prosperidade. E também tem quem pensa que a prosperidade é só sobre dinheiro, né? E não é a forma de viver também. Então não adianta só ter dinheiro, precisa vibrar a prosperidade. Às vezes, para a pessoa, ela quer ter uma família. Ela quer ter um filho, ela quer morar no campo. Para isso, ela tá realizada, né? Cada um tem um desejo específico, né? Dentro do seu interior. E é justamente sobre isso. Existe algum preparo que o cliente, o paciente, ele precisa fazer antes de passar por esse processo? Eu costumo dizer que é a reflexão o preparo, porque muitas vezes a pessoa não está preparada para ouvir, né? Tá. Se ela vai chegar ali e vai dizer, a gente começa a fazer bastante pergunta e ela começar a expressar os hábitos e você começa a apontar onde está errado, a pessoa já começa a ficar assim, tipo, não, mas eu faço isso a vida toda. E então a pessoa tem que estar preparada para ouvir que está errado. Porque ele tem que se conectar, né? Tem que não se dá conectar. Pra querer continuar sendo a mesma pessoa, se não estava dando certo até agora, né? Exatamente. É o que eu falo, não é porque aprendeu dessa forma que significa que está certo. Às vezes a gente pode se questionar e as pessoas têm muito essa dificuldade de se questionar, né? Acha que mudar de opinião vai causar algum tipo de culpa, né? Porque passou a vida toda aprendendo daquela forma, então carrega uma culpa inconsciente de simplesmente se abrir ao novo e entender que, na verdade, não é daquela forma. Você fala sobre fortalecer a crença no sucesso, né? E aí, ao mesmo tempo, eu olho para a nossa sociedade, onde as pessoas, elas vivem todos os dias, todos os momentos com medo do fracasso. Medo de ser demitido, medo de ser traído, medo disso, medo de ser assaltado. E
ela tá indo pro caminho inverso fazendo isso, né? Porque o medo, ele não deixa de ser uma atração, porque você tá sentindo, né? Exatamente, tá vibrando no medo. A lei da atração tem essa questão da visualização, obviamente, mas não é só visualizar. É o sentir, né? É o sentir, é o vibrar naquela expectativa. E também a pessoa fala, eu não consigo não ter medo. O medo, ele é natural, mas quando você começa a dar muita força pra ele, né? Força pra ele, é que ele começa a vibrar. Então, o medo, quando ele vem, tem várias formas de você lidar com o medo, né? Às vezes você encara o medo. A maior parte dos medos você encara ele pensando no que de pior pode acontecer. Então, por exemplo, eu tenho medo de ser traída. Tá bom, mas se você for, o que de pior pode acontecer? Um divórcio? E aí você começa a desconstruir na sua cabeça quais seriam as soluções. E aí o medo, ele começa a se dissipar. Teve algum resultado que você teve com algum paciente, obviamente que eu não vou pedir pra você citar nomes, nada, mas que você ficou surpresa, ou de forma positiva, ou que você falou, meu Deus, essa pessoa teve algum... Olha, eu acho que teve o mais engraçado, porque tem bastante resultado, mas o mais engraçado foi quando a paciente falou assim, nossa, eu queria tanto fazer esse tratamento, mas eu tô sem luz em casa, eu preciso que volte minha luz. E a luz voltou na hora. Você tá brincando. Como a palavra tem poder. Não coloque desculpas, né? Foi na universo, hora. Tá bom, é esse o empecilho? Então vamos. Ela falou que ficou com medo na hora, ela falou, não tem como não fazer, porque parece que foi exatamente na hora que ela falou, ela tava gravando o áudio, nossa, a luz voltou. Então acontece essas coisas assim, a gente dá risada lá. Uma vez, eu vou contar uma situação, ela tem um pouco de ligação com o que a gente tá falando aqui. A produção que tá aqui vai lembrar dessa história. Eu tenho uma pessoa que ela tem uma empresa e... tinha uma outra pessoa que era colaboradora dentro dessa empresa. E essa outra colaboradora, ela causava problemas lá dentro, às vezes. Criava uma discórdia, aquela coisa. E aí, um dia, essa colaboradora, ela falou pra dona da empresa, eu vou acender um incenso aqui pra afastar as coisas ruins. Todo mundo foi embora? Ela saiu da empresa. Ela mesma, ela acendeu na sala dela. Lembra disso? Do incenso que ela acendeu? Ela saiu, da empresa. Aí a gente deu tanta risada quando a minha colega contou, porque falou, meu Deus, o problema era ela mesmo. Ela tirou ela do lugar. Livrai-nos do mal e sai voando. É muito louco isso, né? É muito louco. Eu já vi caso de cair, sabe aqueles enfeites de porta? Cair na cabeça da pessoa que tá tendo o olho gordo. Já vi, de forma anônima, mas a pessoa colocou o enfeite ali pra ver quem tava trazendo más vibrações pra casa, e na hora que passou, a pessoa caiu na cabeça. Os sinais assim claros. A pessoa, ela tem que estar disposta a receber os sinais, né? Porque eles aparecem. O que você recomendaria para quem está assistindo a gente agora e gostaria de desbloquear esse potencial criativo, né? Pra pessoa ter essa coragem, porque às vezes as pessoas assistem, elas acham interessante, mas elas têm medo de dar o próximo passo. Eu acredito que você deve passar muito por isso, porque tem... Muito. Ai, mas será que eu devo? E vem aquela parte, nossa, o lado sombra que todo mundo tem, e ele não quer que você ande. Puxa. Como que você falaria pra essas pessoas? Tem um fato até engraçado que aconteceu esses dias, a paciente mandou no direct, falou assim, eu tô tão feliz, eu consegui fechar 2 tratamentos, eu ainda não te sigo porque eu tenho medo do julgamento da família, mas eu tô aqui todo dia. Eu achei muito engraçado, porque é exatamente esse medo. Só que o conhecimento, ele vai libertando. Então, mesmo as pessoas mais travadas, elas vão começando a se interessar e aí vai pesquisar sobre o assunto. Então, é o que eu sempre indico. Pesquisa bastante, olha bastante, vê o relato de outras pessoas, vai maratonando ali sobre o assunto, que o medo, ele vai embora. Porque o medo, ele também provém muito, principalmente ligado à espiritualidade, à falta de conhecimento. Então, as pessoas têm muito medo daquilo que elas não conhecem. Então, conforme vai conhecendo, vai aprendendo, aí vai se libertando do medo. E principalmente também do medo do julgamento, porque às vezes nem é medo do processo em si, é medo do que as outras pessoas vão pensar. Vão dizer, vão achar. Aí você acaba negociando, né, a sua vida. E você falou isso do conhecimento, eu lembro, é histórico, né? Todos os anos da existência do planeta Terra, tudo que era desconhecido era ruim, era perigoso. Imagina quantos cientistas que descobriram fórmulas para alguma coisa eram julgados como bruxos. Até doidos, né? Doidos. Falava que era doido. E aí as pessoas colocam numa caixinha. E até hoje a gente passa por isso. Óbvio que
vem mudando, né? Hoje, por conta da gente ter muito acesso fácil à informação, aos livros, a gente vai entendendo muito sobre a nossa vida no geral. Mas o quanto que o conhecimento, ele é libertador. Libertador. Se a gente olhar para o passado, a gente vê uma diferença muito grande, né? E eu arrisco dizer ainda que, por exemplo, as bruxas foram queimadas porque ficaram com medo do tanto que elas sabiam, né? Porque elas eram mulheres muito sábias, então viram o potencial delas ali e falaram, vamos sumir com elas antes que todo mundo descubra. E aí, mas não adiantou, né? Nasceram tudo de novo. Foi um prazer receber você aqui mais uma vez. Foi um prazer voltar de novo e venho de novo depois. É isso aí. Para quem quiser conhecer mais o trabalho da Alexandra Oliveira, do consultório Recomeços, você pode entrar em contato aqui embaixo e tirar suas dúvidas e dar uma chance a si mesmo, tá bom? Muito obrigado. Valeu. Obrigada.